Você já sabe que é um privilégio quando você permite que nós estejamos junto com você nessa sala que é sua, né? A sala de professores, é isso mesmo. Que bom ter você conosco mais uma vez para um material que nós já estamos apaixonados, mas que vai valer a pena agora um pouco mais de calma para olhar esse material que agora já está disponível, inclusive para você, dentro do nosso portal. É isso mesmo. Na outra webinar que fizemos sobre argumentação, você vai se recordar que os autores mostraram um pouco do template, comentaram como seriam os macrotemas, mas agora nós temos as páginas desse material. Então, era hora de chamar de volta o professor Flávio Menezes e a professora Sara Bertoli. Tudo bem, Sara? Tudo bem, professora Flúvia. Boa tarde a todas, a todos, professores, nesse momento que é nosso, né? De troca, de diálogo, de falar mais de argumentação, de produção de texto, de práticas educacionais que favoreçam a formação humana, né, e linguística também dos nossos alunos. Perfeito, Sara. Flávio, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem. Um grande abraço para todos, todas que estão nos assistindo e tendo a oportunidade de juntos conhecermos um pouco mais desse lindo material que foi pensado e preparado para as nossas realidades de sala de aula. Eu sinto vocês dois sempre com uma fala lembrando que ele foi pensado e preparado para a sala de aula, né, Sara? É uma escrita de professor para professor verdadeiramente, né? Flávio estará utilizando esse material, né? Sara, não sei se vai estar diretamente utilizando o material, mas acompanhando, eu tenho certeza que ela estará em implantação. Estou com vocês. Exatamente, a utilização dele, não é? Então, é diferente quando um material é escrito por professores competentes naquilo que fazem, sem dúvida alguma, mas para professores. Nós vamos fazer uma retomada muito ligeira, rápida, e eu vou pedir licença à professora Sara e ao professor Flávio para fazer essa retomada com os colegas, para a gente lembrar um pouco desse novo que tem chegado com tanta força, né, Sara e Flávio? As normativas desse novo ensino médio chegou e tirou a gente do conforto, né? Ele nem chegou efetivamente ainda e nós já estamos com essa sensação do novo nos empurrando aí para 2022. Eu quero compartilhar algumas imagens com vocês para lembrar para vocês o grande objetivo dessa coleção, né? Principalmente desse material, a argumentação, que compõe aí essa etapa do itinerário formativo. É uma aprendizagem significativa, conectada, é verdade, a esse novo mundo do ensino médio, mas principalmente o que nós desejamos é que ela seja significativa. Vejam o objetivo que nós vamos passear por ele nesse momento. Lembra um pouco da fala da professora Sara ali no início, porque o grande objetivo desse ensino médio é consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral. A Sara falou em formação humana. Atendendo o quê? As finalidades dessa etapa, mas mais do que isso, contribuindo para que os estudantes possam construir e realizar seu projeto de vida. Vai além. Em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. Será que nós não tínhamos esse objetivo no ensino médio anterior? Eu penso que sim. Em tantas salas de aula, esse já era um objetivo, talvez não desta forma, mas partes dele ali na tentativa dessa contemplação, né, de que ele de fato acontecesse. Mas agora como país, a gente para e diz assim, é hora de novamente, né, falarmos sobre isso e levarmos a esses jovens, a esses adolescentes, aquilo que será cada vez mais útil, né? O saber fazer lá, aquela competência, uma delas, né? Foco pedagógico da BNCC e que vem de forma muito resumida aí quando se trata desse novo ensino médio. Normativas não faltaram, leis, resoluções, portarias, enfim, para alinhar esse caminho.
2017, embora seja um marco para todos nós, com a 13.415, é preciso lembrar que esse país já pensava sobre isso e grupos de professores já debatiam se esse ensino médio, no formato que ele se encontra hoje, atendia às necessidades dos nossos estudantes. Chegaram à conclusão que, infelizmente, olhando os indicadores, tanto no sistema público e também no sistema privado, era hora de repensar. E nesse repensar, várias normativas foram colocadas. A primeira, alterando a LDB já conhecida por todos nós, depois a finalização da etapa da BNCC, porque tínhamos ficado ali pelo fundamental, em seguida a resolução que muda, altera as diretrizes, uma vez que a LDB tinha sido alterada, era a hora de alterar as diretrizes curriculares também. Etapa já estava pronta e agora desse desenho todo era preciso compreender bem aquilo que se esperava para esse segmento, dessa forma que foi arranjado, por isso nós chamamos de arranjo curricular, o itinerário formativo. E para isso vem uma portaria que serve como referencial para a elaboração do dos itinerários formativos. A BNCC apontou, mas foi essa portaria que especificou, que deixou claro, ou mais claro, um pouco mais claro, de como as coisas deveriam acontecer. Por que eu usei um pouco mais claro? Porque, afinal de contas, flexibilização é a palavra. Então, a especificidade de cada região, de cada unidade escolar, o desejo e vontade dentro da filosofia de cada rede, também determinaria como essas normativas seriam aplicadas. A última, que veio em julho, é uma portaria que mostra aquilo que o Ministério da Educação espera como um cronograma, né? Até para deixar a gente um pouco mais calmo, porque estávamos todos aguardando, assim, ansiosos, a nova matriz do Enem, e não recebemos até julho, e então a gente recebe nessa portaria algumas especificações, inclusive, de que receberíamos isso posteriormente, mas que apenas em 2024 trabalharíamos dessa forma. Porém, o novo tinha que chegar. E nesse novo desenho, 1.800 horas de formação geral, se você que utiliza o nosso material sabe, ele já está disponível para você todo o primeiro semestre, ali com todo o apontamento, né, das habilidades que foram retiradas ali da BNCC, numa divisão por área já conhecida por todos nós, mas sempre num desejo, numa vontade de integração entre os componentes que compõem a área e, por que não, entre as áreas que o compõem também. E 1.200 horas, agora no mínimo 1.200 horas, destinadas aos itinerários formativos, com desenhos diversos, porque nós temos currículos estaduais oferecendo 14, 16, por quê? Porque os arranjos entre as áreas, as 4 áreas já estão conhecidas por nós e também a técnica, poderia ser contemplado de forma diferente por cada rede de ensino. E as redes que trabalham com o nosso material fizeram uma escolha, né? O trabalho com 2 itinerários integrados. O itinerário de linguagens, matemática e ciências da natureza e o itinerário de linguagens, matemática e ciências humanas. Aquela portaria, estabelecendo os referenciais para o itinerário, estabelece 4 eixos estruturantes que precisam ser contemplados na estruturação desse material: investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo. Nós, já conhecedores dos códigos alfanuméricos que compõem a nossa BNCC, olhando para eles, já estávamos acostumados ali na formação geral. Material da formação geral, inclusive o professor Flávio é um dos autores do material do componente, né, do componente de língua portuguesa. A cada início de módulo, você vai encontrar ali esses códigos alfanuméricos. Só para relembrar a leitura, o EM, ensino médio, o 13, nesse caso, significa que a habilidade será trabalhada do 1º ao 3º ano, se fosse o 1 só no primeiro, 1, 2, primeiro e segundo. LGG, linguagens, portanto, né, mostra a que área se refere a habilidade. E o 103
vai mostrar a que competência se refere e qual a ordem que essa habilidade se encontra. Então, nós tínhamos ali, dentro da BNCC, pensando em formação geral, esse código alfanumérico. Quando nós pensamos em itinerário, o itinerário ele tem, dentro da escolha do arranjo curricular que foi feito, a pretensão de aprofundar com unidades curriculares. Então, um componente eu tenho lá na formação geral. Unidades curriculares eu tenho no itinerário formativo. A argumentação, por exemplo, é uma unidade curricular do itinerário formativo, que aprofunda a área de linguagens. Nós temos investigação matemática, que aprofunda a área de matemática, e assim para as outras duas áreas selecionadas dentro desse itinerário também. Há objetivos que nortearam a escrita de todos os materiais, não só o material de argumentação. Convido você, professor, a retomar esses objetivos, né? É importante conhecer aquilo que foi levado em consideração pelos nossos autores para compor esse material que chega até você. Mas eu vou fixar aqui nos verbos, tá bom? Depois você faz a leitura do objetivo completo. Aprofundar, consolidar, promover e desenvolver. O que nós esperamos é que a atuação desses verbos, é a ação, né? É a ação direta do cotidiano, da renovação do cotidiano da sala de aula, para se aproximar mais àquilo que os nossos jovens precisam, pensando no seu projeto de vida, olhando para o mundo do trabalho, mas principalmente, é claro, desenvolvendo a ética, a cidadania, e nós acreditamos, acima de tudo, né, toda a questão espiritual. Nós cremos assim e temos certeza que esses objetivos poderão ampliar aquilo que nós já fazemos. Mas o código alfanumérico que tinha lá na formação geral não deixou de ter no itinerário. E por que é tão importante repassar isso com você antes que os nossos autores se aprofundem no material e mostrem um pouco mais para a gente o material? Porque a escrita deles e o organizador curricular que eles prepararam para vocês para o decorrer de todo o ano vai precisar da leitura adequada desses códigos. Então, presta atenção. Toda vez que uma habilidade, quando ela se referir a itinerário formativo, a gente vai mostrar aqui para você também, terminar em 1, 2 e 3, quer dizer que o eixo estruturante é investigação científica. Quando ela terminar em 4, 5 e 6, processos criativos, 7, 8 e 9, mediação e intervenção sociocultural, 10, 11 e 12, empreendedorismo. Olha só, colocamos alguns exemplos aqui, são 24 habilidades. Primeiro conjunto, 12 habilidades, são as habilidades associadas às competências gerais da BNCC. Vamos ler comigo? Olha lá. EM, ensino médio. IF, itinerário formativo, né? Mostra para você de que etapa a gente está falando. CG, competência geral. 01, porque eu estou falando ali de investigação científica. 12 outras habilidades, são habilidades específicas, só que agora associadas aos eixos estruturantes e traz a área. Então perceba, EM, ensino médio, IF, itinerário formativo. Se for de matemática, MAT, mate, 01 sempre vai mostrar para você o eixo estruturante a que se refere. EM, IF, LGG, 01. Exemplo para linguagens. Olha o exemplo de ciências humanas. EM, IF, CHS, 01. EMF, CHS, CNT, 01. Relevante, não é? Porque no momento em que você abre o seu material, você encontra isto. Você vai conseguir compreender o porquê dos nossos autores, a escolha dos nossos autores. E daqui a algum tempo, quando nós nos reunirmos novamente, agora para um diálogo mais próximo que nós estamos aí intencionando com vocês, nesse momento você vai poder dizer para o autor quanto alcançou aqui, o quanto esse foi mais visível, enfim, é o que nós esperamos que possa acontecer.
Professora Sara, professor Flávio, eu vou chamá-los de volta porque esse foi um passeio muito rápido, né? Só um relembrar daquilo que os nossos colegas, nós esperamos, né? Já tenham lido, enfim. Mas nós sabemos também, né, Flávio e Sara, que a demanda é grande, né? E agora, talvez pegando ali o material em mãos, é que a gente vai ter condições de olhar para todos esses detalhes. Mas nós queríamos dizer para você que na próxima semana, esse organizador curricular dos itinerários, já estará disponível para você. Então, o que os professores falarão hoje vai, assim, bem alinhadinho com aquilo que você vai receber. A nossa intenção é que você leia o documento oficial, mas que possa um documento que vai aí favorecer o seu plano de aula, né? Ou como é chamado aí na unidade escolar, aquele planejamento que você faz aí do ano, às vezes do bimestre, enfim. A nossa intenção é trazer um número de informações que possa mostrar para você de onde os autores olharam e como eles foram conduzidos nesse processo. Sara e Flávio, foram muitas mãos, não é? Vocês, da última vez que estivemos juntos, já fizeram uma amostra desse material, mas agora nós queremos mais. Então, eu vou aqui, professor Flávio, também colocar um PPT, algumas imagens, que vai auxiliar aí a nossa feito. Então, eu vou deixá-los um pouquinho com o professor Flávio e a professora Sara, porque agora, amigos, agora nós já vou falar errado, hein? Nós já saboreamos um pouco, mas era outra palavra que eu queria, Sara. Me ajuda aí. Já desfrutamos. Desfrutamos, não era essa ainda, mas eu falei, peraí, não está saindo. Mas, enfim, nós saboreamos um pouco desse material, mas nós queremos mais. Sim, gente, que prazer, professora Flúvia, estar aqui novamente com você, professor, professora, e com o professor Flávio, né, que está aí em parceria comigo nesse material, nessa escrita. Como a professora Flúvia comentou, né, é importante a gente ter esses fundamentos normativos. Né? Esse material ele foi pensado para o chão da escola, para a realidade do professor, considerando esse contexto, né, o contexto de hoje, dessa contemporaneidade que nós vivemos, né, para esse momento, para essa realidade de formação. Né? A professora Flúvia comentou um pouquinho com vocês sobre a questão da formação integral. Né? Eu acho interessante uma parte preambular da BNCC, né, Flávio, que a BNCC ela vai falar que essa formação integral ela vai abarcar vários campos da vida, né, vários campos de atividade humana, sem entender para uma dimensão cognitiva ou afetiva dessa formação, porque o importante é a gente ter essa conjugação, afinal nós somos pessoas, né, sujeitos atravessados por diferentes campos da vida, então não adianta a gente só formar para os muros da escola, né, ou para os muros ali de um contexto acadêmico, isso é importante também, mas esse nosso estudante, né, ele vai estar atuando em diferentes frentes na vida dele, né, ele precisa também ser constituído perante essas outras frentes, né, inclusive nos seus aspectos emocionais, sociais, espirituais, né, então essa preocupação a gente também teve na escolha dos macrotemas e dos temas, não é mesmo, Flávio? Eu creio que a palavra, talvez, a palavra que Flúvia queria seria a palavra degustação. Ela disse que era uma palavra com D, né? Ele ficou pensando nisso, estava falando em saborear. Como é bom ter amigos! É isso, Flávio, mas não saía. Eu percebi que se eu falasse, não ia ficar muito bacana, entendeu? Então, antes que eu virasse meme por aí, eu preferi me conter. Mas repete. Pode repetir, amigo. Degustação. É o momento da degustação. Isso. Que é a apreciação. Sim. Vamos saborear com apreciação. A minha primeira fala, eu creio que eu vou ser um pouco provocativo, porque enquanto Flúvia estava falando, e a fala de Sara, eu lembrei muito de praticamente dois grandes estudiosos da linguagem. Um deles é o Gabriel Perisset. E o Gabriel Perisset, ele diz uma coisa muito forte. Ele diz que muitas vezes as nossas salas de aulas, elas se assemelham a desertos, onde muitos dos nossos alunos vegetam sem motivação alguma. E
pensando nisso, eu retomo também um pensamento de Irandé Antunes, que ela diz que muitas das nossas escolas, né, das nossas salas de aula, têm provocado ou providenciado poucas oportunidades de reflexão e de estudo. Então, quando nós pensamos nesse material, e é nessa perspectiva que cabe justamente essas iniciativas para promover atividades práticas, e Sara disse algo muito importante, é algo que não vai ficar nas quatro paredes da sala de aula. À medida que formos discutindo esse material, à medida que você, professor, for entendendo o material, saboreando, degustando, você vai perceber o quanto nós nos preocupamos com isso, porque é justamente colocar os nossos alunos nessa promoção de atividades que deem a eles, né, contato com situações mais reais e, sobretudo, situações muito mais complexas. E aí, nessa linha de raciocínio, nós pensamos justamente nos macrotemas. As imagens que estão aí são bem sugestivas, porque pensando só, a princípio, pensando só nesse nosso primeiro ano, né, e fazendo alguns cortes aí, eu vou pedir para que Fúvia nos ajude também aí, nós temos aí mais uma sequência de imagens, porque quais são os nossos quatro macrotemas. Tá bom até aí, Fúvia, por favor. Nós temos aí o primeiro é saúde e tecnologia. Então, dentro de saúde e tecnologia, nós fizemos cortes. Então, dentro desses cortes, importância de saber os limites entre estética e saúde. E dentro dessa ideia de saúde e tecnologia, que é o macrotema, também nós temos aí a ideia de entender os desafios, né, dos usos da inteligência artificial como auxílio no campo da área de saúde. Então, veja como nós estamos aí provocando novas discussões. Sara, a partir do momento que você queira. Né? Mas, assim, eu ia só comentar que a gente já começou por aí, né? A gente já começou com saúde e tecnologia, que é um tema, né? Acredito, assim, que, é claro, né, existem muitas problematizações possíveis, né, nesse século XXI, né, nessa era que a gente vive, mas esse contexto tecnológico, digital, está muito alinhado com as discussões recentes, né, a questão da inteligência artificial. Então, assim, a gente trouxe esse tipo de repertório, né, não só para a escrita, né, porque o material de argumentação não é um material só para poder instigar, né, aperfeiçoar as habilidades de escrita, de produção textual, né, para esse aluno. Também é isso, né, mas a gente visa também, como a gente está sempre falando, uma formação integral. Esse aluno ele vai precisar, essa pessoa que está em formação, argumentar em diferentes propósitos da vida dele, para diferentes contextos, em diferentes campos. Por isso que a gente busca essa conjugação também perante os eixos estruturantes, né, o potencial de investigação, os processos criativos, a questão da mediação, intervenção sociocultural, a parte também do empreendedorismo. Então, instigar nos nossos alunos também esse potencial, né, de ele tentar vislumbrar esse tema perante essas frentes, né, não só para poder se produzir um texto, por exemplo, né, porque senão seria o deserto, né, seria árido. Pensando aí em outro macrotema que nós temos, que é o meio ambiente, então aí nós temos aí, uma das nossas primeiras discussões será justamente esse consumismo e a consciência ambiental. Como construir um diálogo entre esse paradoxo, né, essa necessidade de se ter uma consciência ambiental, mas, ao mesmo tempo, estarmos inseridos em uma sociedade capitalista e voltada justamente para o consumismo. E essa consciência vai gerar justamente essa ideia de que nós precisamos de energias renováveis e um futuro sustentável. Então, esse macrotema que está para cada bimestre, ele vai ser, na verdade, o pontapé inicial para muitas outras discussões. Muitas delas nós já estamos propondo, mas muitas outras elas surgirão justamente aí na sua sala de aula, professor, com o seu direcionamento e também entendendo tudo aquilo que os nossos alunos, eles já têm, né, como histórico de vida. Então, podemos até seguir para a próxima. Aqui nós temos um corte, né, Sara? Um corte de uma sequência metodológica, né, de uma forma que nós pensamos, que nós organizamos, na verdade, a estrutura do nosso material. Então, é isso que vocês irão encontrar, professores. Eu e Sara, que nós vamos conversando um pouquinho, porque tem algo que nós falamos no momento anterior,
naquela nossa outra live, e hoje nós estamos aqui também para reforçar isso, a ideia de que esse material, ele não é um material onde o aluno vai ser forçado a escrever um texto. Não, ele vai ser convidado a escrever um texto. E para escrever o texto, né, nós não começamos com o papel e com a caneta. Nós começamos por outras linhas de discussões. Então, primeiro momento, uma parte teórica, né, Sara? Nós teremos aí uma parte teórica muito importante, isso vai estar em todas as unidades, em todos os módulos, que é conhecendo, ora, a tipologia textual, ora, nós estaremos conhecendo os gêneros textuais, e especificamente nós estaremos trabalhando, dentro da tipologia argumentativa, gêneros textuais que fazem parte dessa tipologia. Isso que você falou, Flávia, é tão importante, né? A potência das palavras, né? Ele disse assim, que o aluno não vai ser forçado, ele vai ser convidado, né? Eu me lembrei da Cecília Meirelles, quando ela fala, ai, palavras, que estranha potência a vossa, né? As palavras realmente, quando inscritas em contextos sociais, elas têm valores diferentes, né? Então, a partir dessa premissa de convite, né, convidar o aluno a aperfeiçoar suas habilidades de leitura, de análise textual, de escuta do outro, né? Essa também é uma habilidade importante, porque a gente vai ter, ao longo, né, das sequências, não só oportunidades nas quais os alunos estarão verbalizando, né, expondo, por exemplo, dados de pesquisa, né, constatações que eles chegaram, mas também discussões em grupo, por exemplo, né, e também momentos onde ele vai estar aprendendo, não só, né, numa perspectiva vertical, mas dialogada, horizontal também, né, a questão da sala de aula invertida, vocês vão estar vendo também alguns momentos que a gente vai estar adotando isso. Essa parte que o Flávio falou, a gente vai sempre começar com essa apresentação, né, não só de tipologia, mas também de gêneros argumentativos, já que no material a gente não vai ter só o texto dissertativo argumentativo do Enem, mas também gêneros argumentativos que são solicitados em vestibulares e são solicitados na vida. Né? O aluno vai precisar, na vida dele, saber, por exemplo, o que é um artigo de opinião, o que é uma resenha crítica. Né? Justamente dentro dessa ideia de que a gente não forma só para o contexto escolar e acadêmico, mas para a vida, que é uma perspectiva importante desse novo ensino médio. Convidamos os nossos alunos também a olhar a escrita do outro. E esse olhar à escrita do outro é uma oportunidade de crescimento. Então, fizemos uma seleção de textos de excelência, alguns textos que foram considerados textos de redação nota 1000 pelo Enem, e também temos outras produções que trazem uma excelência na escrita, para que o aluno ele possa reconhecer aquela nota máxima como algo possível, como algo que está dentro da realidade dele também. Porque cria-se muito mito de que o texto de excelência é um texto impossível. E tendo contato com essas produções, ele vai perceber que é um texto possível. Então, em muitos instantes, nós teremos um momento de desafio, e esse momento de desafio é um momento em que o aluno ele vai voltar para esse texto de excelência, e ali ele vai encontrar várias, da estrutura do texto, elementos estruturantes, a própria linguagem que foi abordada por aquele que escreveu o texto, esse texto, e textos que nós escolhemos aí como textos de excelência. Isso mesmo. E esses desafios, né, essa análise do texto do outro, né, da escrita do outro, ele vai considerar a partir de fenômenos da linguagem, né, de conhecimentos linguísticos discursivos que foram apresentados para ele. Né? Então, assim, sempre esse desafio vai ser coerente com algum conhecimento linguístico, discursivo, alguma problematização de estruturação também do gênero que foi anteriormente apresentada. Então, né, ele vai olhar ali, vai trabalhar isso, vai ser instigado ali no contexto da sala de aula, a poder entender, por exemplo, qual que é a estrutura tripartida, introdução, desenvolvimento, conclusão, por exemplo, né, do texto dissertativo argumentativo. E aí, depois ele vai ler esse texto, como o Flávio falou, de excelência, né, um texto que, por exemplo, adquiriu uma nota 1000 no Enem, e vai reconhecer essas partes, vai ser convidado, desafiado a reconhecer essa estruturação tripartida, né, perante os critérios estruturantes e linguísticos que foram anteriormente apresentados.
né? Então, essa análise reflexiva é importante também para o processo formativo, né, que a gente está sempre comentando aqui. Seguindo, nós vamos ter basicamente 3 tópicos que estarão bem alinhados, que são, primeiro, a apresentação do tema. É aquele momento em que a sala ela vai conhecer o tema a ser discutido. Uma vez que o tema é apresentado, e ali ele vai ser apresentado com algumas sugestões. Nós temos, em alguns momentos, nós temos diversos gêneros textuais que estarão sendo associados ali para essa apresentação do tema, tá bem? Desde a imagem, charges, tirinhas, notícias de jornais, dos mais diversos. Sara vai me ajudando. Nós estamos tentando trazer memes, nós estamos trazendo, né, uma diversidade muito grande de gêneros para que eles possam entender essa apresentação. E aí um ponto importante, ele não vai para a escrita. É o momento da interação. Porque um dos cortes que nós queremos fazer é justamente entender os universos, veja, é plural mesmo, os universos de conhecimento dos nossos alunos. É aquele momento em que ele vai, a partir do tema que foi proposto, ele vai pensar, isso faz parte da minha realidade? Em que dimensão eu consigo reconhecer aquilo que está sendo discutido? E à medida que essa discussão ela acontece na sala, ela acontece num momento de mediação do professor, nós vamos perceber que muito conhecimento ele já existe dentro do nosso aluno. Porque esse conhecimento de vida, esse histórico de vida que ele tem, faz com que ele entenda, que ele reconheça, que ele perceba aquilo que está em volta dele, e o tema, como sendo, e já falamos sobre isso, vamos repetir sempre que for necessário, a ideia de que são temas que fazem parte realmente da realidade, não é nada desconexo, pelo contrário, é algo que interfere diretamente na vida dos nossos alunos, mas, perdão, na vida de todo ser humano. E aí o convite, eram 3 partes, né? A primeira é a apresentação do tema, depois nós temos esse momento de interação, e aí nós vamos também para o momento da investigação. Porque, por mais que eu saiba algo, ou talvez eu conheça pouco, mas aí eu estou sendo instigado, estou sendo provocado para que eu possa conhecer um pouco mais, investigar um pouco mais sobre aquilo que foi apresentado naquele momento específico. E o tanto que essa questão é importante, né? Porque isso tem a ver com a concepção, inclusive, de linguagem. Né? Quando a gente pensa do porquê que se tem, né? Desde lá o início do processo de escolarização, por que se tem, não só aqui no nosso país, né, mas em várias realidades, uma área do conhecimento num contexto escolar que trabalha com linguagens, né? Vou usar aqui a área num contexto mais macro, né? O porquê disso, né? Quando a gente para pensar do porquê que a gente tem aula de literatura, né? Todo mundo aqui teve, de língua portuguesa, e por que nós, como professores de linguagens, também ensinamos isso. Gente, linguagem é interação. A gente tem esse tipo de escolarização, esses momentos, num contexto de aula, de projeto, de ação, material didático, porque a gente precisa formar o nosso aluno para a interação, né? Então, a interação com ele mesmo, inclusive, né? Expressar seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões, e principalmente a interação com o outro, né? E eles têm muito a dizer, a gente sabe como é que é aluno do ensino médio, né, Flávio? Eles têm muito a dizer. Eles querem ser ouvidos, querem ter as suas opiniões valorizadas, né? Eles querem ouvir também o colega. Então, quando a gente promove esses momentos, eles vão, né? Eles certamente serão momentos bem profícuos, proveitosos mesmo, né? É isso que a gente deseja, né? E o show quem vai fazer são vocês também, né? A gente junto, mas vocês que vão promover esses momentos de encantamento e de interação na sala de aula. Eu vou ser ousado e vou pedir licença aqui, uma licença teórica à minha amiga Sara, que ela é uma profunda estudiosa de Bakhtin, e aí eu me lembro, essa sua fala, eu me lembrei justamente do pensamento dele, que ele disse que a língua não é um agente neutro, né? Pelo contrário, ele adentra, essa língua adentra facilmente nessas intenções mais íntimas daquele que fala. E aquele que fala, ele é povoado, na verdade, Bakhtin ele disse que aquele que fala, ele é super povoado pelas intenções dele e pelas intenções do outro, né? Então, serão momentos de muitas descobertas. Passando para essa área de investigação, ainda não, por favor, volta. Faltou. Voltou.
Porque aquele que está lá separado é o que nós queremos falar assim de maneira especial. Porque uma vez que nós vamos para a investigação, nós estaremos justamente falando sobre o projeto de texto. Só que o projeto de texto é algo que nós queremos explorar um pouco mais, por isso que ele está ali como sendo um outro slide, tá bem? E aí, passando, vai ter o projeto de texto, tá bem? Depois dessa investigação vai ter o projeto de texto, para depois nós temos o quê? A redação. A redação é o momento da escrita. E ali você vai perceber o tema, aquele tema que foi apresentado logo no início, ele volta agora, e ali é o momento em que o aluno já passou, veja por onde, por quais caminhos nós já passamos, né? Da discussão, da investigação, da interação, e agora é o momento realmente da escrita. Não, passo. Escreveu, temos o projeto de texto, nós vamos falar daqui a pouco. Aí nós temos aí o momento da escrita. Passando pela escrita, nós vamos ter o quê? O momento da autoavaliação. Porque o aluno, ele precisa entender que o primeiro corretor de sua produção tem que ser ele mesmo. Ele precisa, e aí nós temos comandos simples, mas comandos bem eficientes, para que os alunos consigam perceber na sua escrita, né, se determinados elementos eles foram ali contemplados, né, determinados itens ou situações que vão das situações linguísticas às situações temáticas, né, estruturais do texto que ele escreveu. Sara, podemos falar um pouquinho aí sobre esse momento da publicação, né? Essa publicação ela é um item muito, né, inovador. Inovador. A gente almeja que seja, né, bastante inovador. A ideia é essa, né? O desejo é esse. A ideia é essa, né? O nosso desejo, o nosso sonho. E isso tem a ver com o que a gente entende, inclusive, por texto, né? O Flávio, ele citou o Bakhtin, ele é um filósofo da linguagem, né? O Bakhtin, e muito, inclusive, de embasamento teórico que a gente vê na BNCC, até mesmo nos termos, né? Gênero discursivo, né? Que tem aí essa problematização gênero do discurso, gênero de texto. A questão dos campos de atividade humana, a gente encontra porto nas teorias do chamado Círculo de Bakhtin, né, que foi um grupo de filósofos russos que se debruçaram sobre a questão dos estudos da linguagem, né, assim, com muito pioneirismo, inclusive, nos estudos da linguagem, né, os estudos linguísticos. E, inclusive, essa questão da concepção de texto tem a ver também com as teorias do discurso, né, da linguagem e do discurso. O texto, ele não é um produto, né, isso que a gente entende, a BNCC almeja que a gente busque mais e mais aperfeiçoar isso, né, e a gente está sempre falando, a partir do momento que a linguagem, ela é interação, e a gente almeja a formação de uma pessoa, né, de um sujeito crítico, humano, né, que saiba ouvir, que saiba interagir em vários contextos, o texto, ele não pode ser um produto, algo apenas para que ele entregue lá, o professor, a professora corrige, atribua uma nota e pronto, né? Não, o texto, ele é um processo. Olha só, a criação desse texto, a criação argumentativa, ela começa lá no conhecendo a tipologia, ela começa no processo investigativo, o tema foi apresentado, o aluno já está ali pensando sobre esse tema, conversando com um colega, passou por essa questão da avaliação, o texto já está em gestação, né? Então, o texto é processo, começa de uma motivação e a gente não poderia parar só na parte avaliativa, né? Não só na autoavaliação e na avaliação, mas também a gente alcança a publicação. Então, essa criação argumentativa da sua turma, do seu aluno, não é para ficar engavetada, lá mofando numa gaveta, né? Enfim, ou num arquivo de computador. Mas ela vai ser veiculada. O contexto de recepção, ou seja, o público leitor pode ser ampliado nessa perspectiva. E a gente pensou em gêneros e suportes de publicação, né, e de retextualização, um texto até convertido em outro, né, maleável em outro, que tem muito a ver com o jovem de hoje, né, o jovem contemporâneo. Então, a gente pensou em podcast, em gravação de vídeos, cartaz, banner, né, uma publicação, por exemplo, em mídia social, ou seja, a ideia desse aluno, ele não vai ficar engavetada só. E como isso vai ser um elemento motivador, né, para ele? Ele vai saber que essa opinião dele, essa expressão do que ele pensa e do que ele argumentou, construiu naquele texto, vai ser veiculado para mais gente, né, a comunidade escolar, familiar, os seus colegas, outros colegas da sala, né, um público maior.
Então, a gente pensou nessas possibilidades e está sempre indicando uma ou duas possibilidades, às vezes um pouco mais, de publicação. E quem que vai definir isso? Você e sua turma. Vocês podem definir entre as duas possibilidades de publicação, isso pode acontecer, pode. Escolher uma possibilidade de publicação também pode, né? Tiveram outra ideia, bacana, né? Então, assim, é importante a gente sempre salientar esse elemento, né, contextual, de que a gente está oferecendo itinerários no sentido eu gosto da palavra itinerário, né? O Roger Chartier, ele vai falar de leitor e navegador, né? Ele vai usar a palavra itinerário num outro contexto. O Chartier é um pesquisador da leitura e da escrita, e ele vai falar que o leitor, ele é um navegador também, o leitor nesse contexto digital, né? Ele vai criar as suas possibilidades de caminho, tipo itinerário de viagem, que você tem, mas às vezes pode mudar de ideia. Então, isso, a gente está apresentando um processo, às vezes surge algum potencial outro de investigação, de publicação, crie junto com a sua turma. É para você criar, inclusive, professor. É essa a ideia, instigar a criatividade, né? Um processo criativo. É impressionante essa forma de enxergar o potencial dos nossos alunos e motivá-los a construir essa autonomia, para que eles possam perceber que aquilo que ele produz, ele não está produzindo para conquistar uma nota para um bimestre, para depois, para fechar um semestre e, ao final do ano, fechar um ano letivo. Não. Ele vai percebendo que a escrita dele, assim como a escrita do outro ou dos outros, na verdade, podem ser elementos de harmonia com aquilo que ele pensa, ou muitas vezes trazem elementos contraditórios. E é justamente nessa relação dialética, né, paradoxal, muitas vezes, que você vai construindo a sua autonomia. Temos indicações de séries, indicações de livros, indicações de filmes, e também uma abertura para que os nossos alunos também tragam esse tipo de conhecimento para a mesa de discussão. Porque nós sabemos que a força que a literatura tem, a força que os filmes e os seriados eles trazem, a força que os documentários, a força que os telejornais, ou jornais hoje, que veiculam estritamente nas páginas, né, nas páginas virtuais. Então, trazendo várias indicações para que nesse apanhado, né, não tem como não lembrar de João Cabral do Melo Neto, né? Ele diz, maravilhoso. Nós vamos, um balão, é um galo que grita para outro galo, né, que vai gritando para outro galo, e aí nós vamos... E vai tecendo amanhã. E vai tecendo amanhã, tecendo os dias inteiros. Tecendo os dias inteiros. Isso. Para finalizar essa parte, nós temos ainda aquele momento do mais, né? O momento do mais escrita. E esse momento, nós pensamos da perspectiva do ideal, né? Da perspectiva utópica, que é para todos. Mas nós sabemos, como professores, que nem sempre é para todos. E esse mais escrita é aquele convite para que o aluno ele ande um pouco mais, né? Ele perceba que, apesar de tudo aquilo que ele já construiu, ele pode construir algo a mais. Então, nós estamos trazendo, ao final de cada módulo, nós estamos trazendo aí o mais escrita, aquele momento em que o aluno ele vai ter acesso a temas que já foram disponibilizados em exames nacionais, a exemplo do Enem, e ali ele vai dentro daquele... e vocês vão perceber que esse mais escrita, o tema que está ali está dialogando justamente com o macrotema do bimestre, tá certo? Então, finalizando essa parte, eu acho que nós vamos aqui para falar sobre o projeto de texto. Então, pode passar para o... Gente, isso. Olha só, antes da gente começar o projeto de texto, né, só assim um reforço, né? A gente está falando muito dessa pegada tecnológica que o nosso aluno tem, né? Enfim, a gente está falando de um perfil de aluno que está inscrito nesse tipo de sociedade, né? Essa sociedade que lida muito, e eles mais ainda, né? Muito bem com o digital.
Então, assim, a gente, nessa apresentação de repertórios, nesse ampliar de repertórios, a gente sempre vai indicar, além, né, da redação ali, nota 1000, por exemplo, de um texto escrito, como o Flávio muito bem explicou, de excelência, a gente vai ter também textos alinhados ao tema, como se fosse uma coletânea, né? Então, o Flávio acabou de falar ali do Mais Escrita, a problematização que o Enem faz ali, né, em termos de design, né, de layout ali, tem o tema, né, aí tem ali aqueles textos motivadores, né, que em alguns vestibulares eram chamados de coletânea, para servir ali de um ponto de partida para que o aluno entenda essa problematização, aquele recorte temático ali, às vezes com uma apresentação de infográficos. Então, a gente vai trazer sempre alinhados ao tema, né, então sempre buscando valorizar, por exemplo, a literatura, trabalhando também com gêneros digitais, provocando outras leituras com pontes, por exemplo, ao material de investigação. Então, alguns textos, vocês sabem, né, textos multimodais, gráficos, infográficos, mapas, eles exigem outros movimentos de leitura e análise que são diferentes dos movimentos de leitura e análise de um texto em prosa ou em versos, por exemplo. Né? Então, essas análises de infografias, elas vão ser também instigadas a partir da apresentação desses textos. Né? Então, a ideia é essa, oferecer esse repertório para que o aluno chegue preparado também para esse momento que vai chegar na vida dele, né, de lidar com esse tipo de texto, né? Seja no mundo do trabalho, seja num contexto acadêmico. E para isso vai exigir o que também? Né? Um planejamento. A gente deixou esse momento especial, porque, gente, como ficou lindo, né? O template, assim, eu achei. O que vocês acharam? Opinem, tá bom? Contem pra gente o que vocês acharam desse design. O convite agora é justamente para nós distribuirmos, né, anteciparmos a nossa escrita, porque o que geralmente acontece? Eu lembro muito de uma entrevista que eu assisti com a Ana Maria Machado, que ela disse que estava numa livraria e um aluno, uma criança apareceu, né? E essa criança perguntou a ela que não queria o autógrafo dela, não, só queria que ela explicasse como é que ela escrevia tanto. Né? Porque na escola, a professora pedia para ele escrever uma redação e com 5 linhas ele já tinha dito tudo. Então, e aí a Ana Maria Machado, com a sensibilidade que ela tem, ela respondeu que o processo era o processo de leitura. Né? Leia. E esse momento que Sara falou sobre esses textos motivadores, dessas discussões, justamente vão dar a ideia para esse planejamento. Então, palavra-chave, separação do tema, elaboração da tese, repertório sociocultural, o convite para lembrar de citações, fazer alusões históricas, pensar naquela ideia da estrutura tripartida que Sara já falou, pensar já como eu vou fazer a minha introdução, dentro do meu desenvolvimento, qual vai ser a minha estrutura argumentativa, se eu vou falar sobre causas e consequências, se eu vou falar sobre o antes e o agora, se eu vou falar sobre pontos positivos, pontos negativos, e tantos outros que nós estaremos também apresentando, naquele primeiro momento lá da teoria, de cada módulo, nós estaremos também apresentando. E finalizando, sempre com um direcionamento para uma proposta de intervenção, provocando com 4 perguntas, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para quem vai fazer. A ideia de organização textual, ela antecipa a escrita. Então, a partir do momento em que os alunos desenvolverem esse hábito de construção de um projeto de texto, e aí nós estaremos também dando alguns direcionamentos, porque tudo isso nós pensamos aí até, inclusive, em tempos específicos, né? Tempos para a leitura, tempo para a organização do projeto de texto, e tempo para a escrita, e tempo para a reescrita. Então, tudo muito bem organizado. Mas, Sara, eu acho que também nós deveríamos agora apresentar, e aí eu vou pedir que Fúvia nos ajude, para mostrar aquilo que já está depositado, né, e já tem acesso. Eu acho que Fúvia também gosta dessa parte, né, de mostrar aquilo, né? Já perceberam assim? Estava uma delícia estar com vocês, mas esse movimento aqui que eu tenho
tido assim, o privilégio de fazer tem sido encantador, né? Que é o abrir as páginas, né? Eu acho que essa é a sensação, não é, amigos? Quando nós temos um livro novo, né? Que sensação boa. Eu estou me acostumando com o barulho das páginas digitais. Né? Eu acho que nós estamos nesse exercício também, porque a nossa tendência é sempre dizer assim, então, quando é que chega na mão? Eu acho que essa é uma pergunta dos nossos professores. Vai chegar esse material? Né? Vai chegar, professor. Está aí disponível no portal para você. E vou contar em primeiríssima mão para você aí que está conosco, que a nossa intenção é que você tenha acesso aos demais materiais, né? Argumentação, investigação. Nós conversamos, Sara e Flávio, com o professor Alexander. E foi muito bacana o momento em que ele disse, olha, ele conversou, ele contando, né? Que conversou com vocês, então o tema escolhido, né, as reuniões que vocês fizeram para alinhar aquilo que estava sendo feito, né? Mesmo com pesquisas serão feitas, exatamente, né? As pesquisas, isso. Enfim. Então, foi excelente. E numa webinar anterior, nós recebemos a mensagem de um colega dizendo que quando ele abriu o material de investigação matemática e depois uma das fichas do aprofundamento em física, ele percebeu a conexão dos materiais. Então, isso é muito bom, né? Então, vamos lá, vamos colocar na tela esse material. Isso, e olha, não sei se você vai ouvir daí, mas é que eu ouço daqui o barulho, aquilo que, quando abre a página aqui. Eu vou passando, vocês vão falando, meninos, é com vocês. Sara, vamos falando, né? Vamos lá, gente. Na esquerda ali, aquela parte já da teoria, da tipologia, ou hora gêneros textuais, orientações ali, algumas divisões, e ao lado aqui nós já temos um exemplo de uma redação de excelência, né? Uma redação nota 1000. Pode ir passando, Flúvia, aí a gente vai... Se você desejar que nós falemos algo específico, então você vai Ok. Não, essa redação nota 1000, eu vou voltar a falar algo que a gente espera ter que fazer brevemente uma alteração, né? Para que essa redação seja de um dos estudantes, né, que utilizaram o nosso material. Então, eu estou na expectativa, porque... com os dias contados. Dias contados. Então, o professor aproveita, olha para ela, né, tá bonita, bem feita, mas quem sabe você não terá o privilégio de ver aqui uma redação nota 1000 de um estudante que passou aí pelas suas mãos. Era isso, gente. Emoção, gente, que coisa boa mesmo. A gente, como a gente disse, né, esse percurso que foi pensado, a gente sempre está dando uma ênfase nessa parte temática, inclusive indicando, né, que haja, assim, uma análise. Em algumas unidades mais adiante, né, alguns módulos, a gente vai trabalhar, inclusive, como enveredar esse tipo de análise de forma bem atenta, né, bem profunda, com emprego, por exemplo, de sinonímia, né, e outros processos semânticos, já que, perante as competências do Enem, a gente vê o tanto que é importante, por exemplo, né, para o texto dissertativo argumentativo, que o tema ele apareça não apenas na introdução, por exemplo, mas em todas as partes, né? Essa discussão argumentativa e temática, ela precisa emergir do texto, né? Então, a gente vai trazer essas dicas também, né? Então, por exemplo, nesse módulo de forma específica, a gente está trazendo dicas de como estruturar perante essa tripartição, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas em cada momento a gente vai trazer outras dicas, né? Outras estratégias argumentativas. Eu acho que pode ir passando aí, porque aí nós vamos ter acesso. Isso. Eu achei muito interessante esse momento em que nós temos aqui. Vocês passaram ali naquele primeiro momento, mas aqui nós temos as partes, né? Exatamente esse momento da compreensão do aluno. Ficou diferente nesse sentido. Aqui foi um grande desafio, olha o pedido que esses autores fazem, né? Eles queriam todas essas informações numa única página. Tinha que estar tudo ali dentro, porque o aluno não vê assim, né, Sara e Flávio? O aluno vê essa parte em azul, professor, ela é apenas sua, né? Só para você. Mas eles diziam assim, não, tem que estar perto dessa explicação aqui, tem que estar ali, porque
até aonde você vai encontrar a sua orientação foi didaticamente pensado pelos colegas, né? É isso mesmo. Acho que você estava falando nisso e pensando em transcender até, eu estou vendo aqui, dá para visualizar o código QR, né? Ali vai aparecer em muitos momentos o código QR, que vai direcionar, você, professor, vai direcionar o nosso aluno a ampliar, né, a ter acesso a muitos outros textos a partir desses códigos aí que estarão distribuídos. Ao final, aí, o mais escrito, aparece ali o modelo igualzinho, como aparece lá no Enem, não é isso? Aí aparece justamente o projeto de texto, pode ir passando, Fúvia. Aí a parte já da escrita, depois nós temos o momento da comparação. Eu peço até desculpas, eu acho que esse item nós não falamos. Eu olhando aqui, eu falei, gente, esquecemos de falar. Falei tanto quando eu vi comparação agora. Então, é o momento da reescrita. Quero dizer para vocês que estava aqui nas anotações, tá bom? A comparação é a reescrita, né? Porque ele escreveu o texto, aí tem aquele momento da autoavaliação. E antes da publicação, que foi a ênfase que Sara deu, antes da publicação, ele tem um momento da reescrita, que é essa comparação. Ele vai observar tudo aquilo que ele já foi feito, a autoavaliação, a correção do professor, e agora ele vai produzir o texto mais uma vez, para que esse texto ele tenha um direcionamento diferente da nota. Agora a produção não é para nota, a produção agora é para publicação. E nesse caso, lado a lado, vai auxiliar, Isso. né? Exatamente, Isso. A gente coloca lado a lado para que o aluno possa visualizar também o tanto que ele pôde aperfeiçoar o seu texto, né? Então, a ideia se o texto é processo, se a linguagem é para interação, o texto ele precisa ser aperfeiçoado perante aquilo que ele está construindo, aprendendo, né? Em termos linguísticos, de contato com o gênero. Então, ele vai perceber assim de cara, né? Visualmente, inclusive, esse desenvolvimento, esse lapidar do texto dele, né? A ideia é que esse contraponto, né? Esse movimento de análise dele, de um texto anterior e de outro após o processo de se autoavaliar, de olhar ao próprio texto e da própria avaliação do professor, que ele entenda o quanto que ele pode melhorar, né? E isso gerar também um efeito até motivacional, né? Até trabalhando a questão da autoestima desse aluno. Isso é muito importante, professor. Que assim, no processo da sala de aula, se evidencie isso. Olha como você melhorou, né? E você pode melhorar ainda mais. Um aspecto que eu gostaria de destacar também é que logo abaixo nós vamos encontrar justamente a avaliação por competência. Então, ali nós teremos ali as competências sendo avaliadas, né? As 5 competências sendo avaliadas. E pode passar, Fúvia, porque aquela outra página, acho que vai falar um pouquinho daquilo que Sara também antecipou. Vocês vão observar aí que muitas pessoas, não vou falar aluno, né? Mas muitas pessoas elas sentem uma dificuldade muito grande em iniciar o texto. Então, como é que eu vou começar o meu texto? E aí nós estamos aqui dando alguns direcionamentos, são direcionamentos que vocês já conhecem, professores, mas o aluno agora ele vai ter esse acesso, ele vai ter esse material e vai perceber que um mesmo texto ele pode ser iniciado de diversas maneiras. Nós selecionamos algumas, né, e ao longo de toda a coleção nós vamos trazer elementos que são específicos da estrutura do texto argumentativo dissertativo. Né? Dicas funcionais, né? Isso é muito importante. Dicas que serão aplicáveis né, pelos nossos alunos. Nós falamos do desafio, Flávio? Sim. Esse desafio, falamos sim. Esse desafio é sempre depois de um texto de excelência. Porque aí o aluno ele vai ser convidado a perceber como aquele tópico, né, como aquele item ele foi desenvolvido por esse texto de excelência. Por exemplo, que pode ser como ele organizou a introdução, como ele distribuiu, por exemplo, os conectivos, como, por exemplo, ele definiu a sua tese, como ele, lá na conclusão, ao longo da coleção nós teremos desafios voltados justamente para que o aluno procure no texto de excelência aquilo que ele vai fazer logo em seguida. E aquilo que foi trabalhado, né? Então, assim, isso sempre vai ser partindo de conhecimentos linguísticos, estruturais do gênero que já foram trabalhados. Então, isso foi trabalhado em um determinado conteúdo, por exemplo, a introdução, então é para a introdução que ele vai ser instigado a estar observando, né, dissecando ali a introdução daquele texto. O template do material vai se repetindo, né?
vocês foram colocando. Há momentos, claro, cada unidade... Cada macrotema e cada tema vai trazer textos e situações didáticas diferentes, mas aí vai chegando no finalzinho, nós vamos ter sempre essa mesma sequência, né? Sim. A ideia é que ele entenda, né? Eu achei muito legal que o Flávio trouxe essa experiência, né? Essa ilustração que ele compartilhou da escritora. O texto, ele nasce muito antes dele ser escrito, né? É isso que a gente está sempre comentando. Então, ele vai nascer esse texto, ele vai começar essa gestação, até mesmo os pensamentos, né, desse aluno, né? O projeto, essa projeção vai acontecer na mente, na escuta, no movimento de fala também, na interatividade. Então, ao longo do template, né, que se repete, que vai sendo constituído, e a gente tem, às vezes, alguma certa mobilidade, isso vai depender do gênero também, né, em termos de apresentação, né, o gênero é que vai nos instigar e chamar, né. Pensando, por exemplo, com Bakhtin, ele vai trazer uma estruturação do gênero, né, o gênero, então, ele vai ser um tipo relativamente estável, né, de verbalização, de interatividade, e ele vai ser constituído por 3 elementos essenciais, que é a forma composicional, a estruturação. Então, olha só, um exercício assim de brincadeira. Todo o texto que você pensar, professor, ele está inscrito num determinado gênero. Você pensa aí numa bula de remédio, pensou? Eu sei que você está pensando agora, eu acabei de pronunciar e está na sua cabeça a imagem de uma bula de remédio. A bula de remédio, ela é um gênero, ela tem um propósito social, ela tem uma determinada estrutura. Então, você pensou, inclusive, na estrutura, porque você sabe como que é esse gênero, você já viu uma bula de remédio na sua vida, então você sabe qual que é a estrutura. O segundo elemento, o estilo de linguagem. A bula de remédio, ela não vai assim, agora, eu sei que você está aí doente, não vai compor em verso, não, vai ter uma estrutura fixa, vai ter um estilo de linguagem, né, e vai ter também um conteúdo esperado. Então, a ideia é que a gente trabalhe essas 3 pontas, né, importantes para que o aluno vá compreendendo os gêneros argumentativos. Todo gênero argumentativo, ele vai ter uma forma composicional, ele vai ter uma estruturação, né? A dissertação argumentativa do Enem é um tipo e tem também uma estruturação. Vai ter um estilo de linguagem, né? O Enem também, por exemplo, solicita um determinado estilo de linguagem, que é a modalidade, né, a variante prestígio, a modalidade padrão, culta, né? Existe também uma problemática nos estudos linguísticos dessa determinação. E o conteúdo, que é o que? O tema, o próprio tema. Então, esses pilares vão sendo apresentados progressivamente ao longo dos módulos. Vou passar, porque junto com essa passada está passando o nosso tempo, e fui avisada que nós temos assim que caminhar para o término da nossa fala. Então, eu vou passando aqui e vocês me param, combinado? Não, pode ir passando, porque eu estava... A vontade de estar com você, professor, é muito grande, sabe? Essa vontade de juntos, dividimos essa forma como nós pensamos, porque eu só queria destacar um ponto agora. Tá? Pode ir passando, não tem problema. Ok. Você falou de destacar um ponto. É um ponto que é um ponto-chave da nossa coleção, fazer com que o aluno entenda a importância da fundamentação do argumento. Então, nós vamos estar trabalhando aspectos, inclusive, relacionados às falácias, mas essa ideia, né, das fake news e essa ideia da importância de você ter um pensamento, um posicionamento fundamentado. Tem até um tópico que nós vamos chamar de achismos, né? Os achismos, eles são perigosos. E hoje vivemos numa sociedade que os achismos, eles estão na moda, né? Aquilo que eu acho termina sendo a minha verdade. E nós queremos mostrar justamente que a construção argumentativa, ela não funciona dessa forma. Interessante, Flávio, que tanto os alunos que optarem porque vocês, argumentação e investigação matemática, compõem o percurso comum, né? Linguagens e matemática é comum aos 2 itinerários, mas os colegas que optarem, os alunos que optarem por ciências humanas ou ciências da natureza, também trabalharão esse aspecto que você colocou. Então, por isso a nossa intenção, professor, que você tenha acesso a esse todo, né? Porque a importância, você vai estar trabalhando a argumentação, mas se o aluno estiver
ou em ciências humanas ou em ciências da natureza, os autores, os 3 autores das unidades curriculares que compõem, né, são 6, 3 para cada área, também pensaram, essa é uma preocupação assim de todos, né? Você vai perceber isso também. As orientações didáticas também serão um pouco diferentes, viu? Vocês ouvirão, eu sei, é gostoso, né? Ouvir a Sara e o Flávio, e é claro que tanto o Flávio como a Sara gostam da proximidade. Então, as viagens, se Deus quiser, né, vão voltar a acontecer, as formações, os encontros, e nós esperamos encontrá-los presencialmente, não só dessa forma. Mas enquanto isto não for possível, e também para que você escolha o melhor tempo para ouvi-los, então a intenção é que você também possa acessar uma trilha de aprendizagem para você, né? E aí você vai ter ainda com mais calma, todas as considerações e orientações. E o bacana é poder dizer para você que essas orientações, daqui a 1 ano, elas serão, boa parte delas estão semelhante àquilo que foi colocado, mas a escuta, né, dos vários sotaques desse nosso país já vai ter chegado aos nossos autores. Então, ela vai se transformando e se colocando aí. Amigos, temos que nos despedir, olha só. Começa e passa assim ligeiro, não é? Então, Flávio e Sara, tá com vocês. Quem é que faz esse primeiro momento aí? Eu vou me despedir primeiro. Eu não vou me despedir, na verdade. Não, vou dizer um até logo. Eu vou dizer um até breve. Você tem toda a razão. O que nós queremos é um até breve. A veia literária, ela está em mim e está em Sara. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? E aí eu havia pensado, né, à medida que nós estávamos falando aqui, eu lembrei de Saramago. E Saramago, ele diz que sempre vai chegar a hora em que nós vamos descobrir que nós sabíamos muito mais do que nós julgávamos. E pensando no nosso aluno, eu pensei justamente em Saramago, porque quando nós começarmos a trabalhar a argumentação, ele vai perceber que o universo dele passa a fazer sentido quando dialoga com outros universos que ele vai ter contato. E esse momento é um momento muito importante para o ser humano. Ele percebe que ele tem um potencial. E ele percebe que aquilo que ele né, representa algo que está além daquilo que ele apenas julgava. Então, professores, amigos, que o Saramago ele seja uma inspiração para esse entendimento. E eu vou ficando mal acostumada, Sara. Quero te ouvir, porque eu sei que você vai trazer. Eu vou... A minha formação continuada foi muito bem feita com vocês em cada uma dessas webinars. Sara. Então, gente, eu acho que a gente poderia encerrar, né, com Saramago. Gosto muito. Tem um livro dele, Flávio, maravilhoso, infantil. Certamente você conhece, os professores também, a maior flor do mundo. A coisa mais linda, gente, conheçam, sabe? Quem tem criança, e até para os alunos mesmo do ensino médio, eles amam, lindo, né, apresentar. Lindo, né? Lindo texto, é belíssimo. Eu me lembrei agora, para a gente encerrar, de um livro recente que eu li, do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, que ele vai trazer uma problematização sobre o contexto pandêmico. Foi uma obra filosófica, assim, bem de bolso, assim, é curtinho o texto, mais denso em termos dessa ideia, né, dessa reflexão da humanização do sujeito, que é uma discussão que nos estudos linguísticos, literários, filosóficos, extrapola, né, todas as áreas do conhecimento se preocupam com isso, né, formar pessoas mais humanas, mais sensíveis, dispostas a ouvir o outro, né. Eu acho muito legal que no Enem sempre vai trazer uma problematização social, né, que tem a ver com a contemporaneidade, que tem a ver com a questão do país. Às vezes não é a realidade assim própria ali daquela região, mas é de alguém. E o fato da gente olhar para o outro, né, ouvir esse problema que às vezes é do outro, faz com que a gente se humanize também. E o Krenak, eu vou ler um trechinho do que ele diz, porque me tocou bastante. É uma citação que tem a ver com o contexto de pandemia, que tem a ver, né, com esse processo que a gente vive hoje,
por vezes de insegurança, de ansiedade, de instabilidade, mas tem a ver com esperança, né? E com a gente entender que a gente não está só. A gente tem uns aos outros, a gente tem, né, aos que têm fé, tem uma fé também que nos ampara. E ele diz assim: quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento. E daí eu me lembrei do confinamento ao que todos nós, né, estivemos. Que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. O que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Então, são duas palavras que eu gostaria de deixar, professora Fúvia, professor Flávio, cuidado e coragem, né, na voz desse filósofo que é uma liderança indígena também do nosso país, o Ailton Krenak. Tudo de bom para vocês, gente. Sempre muito bom estar com vocês. Normalmente, quando nós encerramos a sala de professores, a nossa equipe técnica me deixa sozinha. Mas eu vou pedir ali para que vocês permaneçam, né? Para a gente encerrar junto, tá bom? Cuidado e coragem, não é, Sara? Flávio também gosta de dizer que a gente tem que aprender a enxergar além, não permitir que os muros cresçam, né, Flávio? Mas que os moinhos aconteçam, né? E hoje você trouxe algo diferente, mas trouxe também sempre uma reflexão. Professor, o que nós esperamos com esse material e as muitas mãos que o fizeram é que a sua mão faça com que ele tenha a vida que só acontece na sala de aula. Então, muito obrigada pela permanência conosco, porque, como disse muito bem o professor Flávio, nós nos vemos em breve.